Olá, sou Ellie, uma jovem de 25 anos que vinha vivendo uma vida tranquila e sem grandes acontecimentos com meu namorado, Miguel. Nosso relacionamento, que havia começado na faculdade, parecia mais uma rotina familiar do que um romance apaixonado. Nós discutíamos frequentemente, principalmente sobre a falta de interesse de Miguel em planejar o futuro ou suas maratonas de jogos tarde da noite, que me deixavam dormindo sozinha. Estávamos sempre evitando a grande questão sobre o nosso futuro, sem nunca realmente abordá-la. Não era que não nos importávamos um com o outro, é só que, em algum momento, paramos de nos esforçar. Meus pais, Susana e George, eram o oposto de nós. Casados há mais de 30 anos, ainda trocavam olhares amorosos e piadas privadas, com um vínculo aparentemente inquebrável. Eles eram o ideal que eu aspirava encontrar para mim, mesmo que não fosse com Miguel. Na noite do acidente, lembro-me de ter discutido com Miguel sobre algo tão trivial quanto a roupa por dobrar. Ele havia prometido cuidar disso, mas, como de costume, a promessa era tão vazia quanto a cesta de roupas estava cheia. Você não pode fazer uma coisa que diz que vai fazer, perguntei, com minha frustração evidente. É só roupa, eminência. Vai ser feito eventualmente, ele respondeu, com sua atenção fixa na tela do computador. A discussão se dissipou, como tantas vezes acontecia, deixando as questões mais profundas sem solução. Mais tarde, enquanto estava sentada no banco de trás do carro dos meus pais, o calor e as risadas deles proporcionavam um bálsamo reconfortante para a frustração residual da discussão. Eles estavam comemorando mais um ano de vida da minha mãe, e a alegria dela era contagiante. Então, no instante, tudo mudou. Faróis colidiram com som de metal contra metal, e tudo ficou escuro. Quando acordei, o cheiro antisséptico do hospital e o som incessante do monitor cardíaco foram as primeiras coisas que notei. As palavras do médico eram clínicas e distantes, mas a mensagem era clara. Meus pais não sobreviveram, e minhas pernas, que eu antes tomava por garantidas, talvez nunca mais me sustentassem. A verdade se instalou como uma pedra no meu peito. Eu estava terrivelmente sozinha. Miguel, com quem eu havia acabado de discutir sobre roupas, era agora minha única conexão com uma vida anterior ao acidente. A vida em que minha maior preocupação era se ele separaria as roupas brancas das coloridas. À medida que a realidade da ausência dos meus pais e da minha possível paralisia começava a se fixar, um desespero oco se enraizou. O futuro, antes um panorama de possibilidades, agora parecia um campo estéril. O quarto do hospital era uma bolha onde o tempo passava rápido demais, e ao mesmo tempo, não passava de jeito nenhum. Depois do que pareceu uma eternidade de paredes brancas e silêncio coante, Miguel entrou, com seus pais, Janete e Álvaro, logo atrás dele. A atmosfera estava pesada, com uma seriedade que fez meu coração afundar ainda mais. Miguel puxou uma cadeira ao lado da minha cama e segurou minha mão. Seus pais ficaram perto da porta, uma frente unida de preocupação constrangedora. Oi, como você está? Miguel começou, com a voz rouca e baixa. Tenho pensado muito sobre nós. Ele fez uma pausa, olhando para mim com uma emoção que eu não conseguia identificar. Tudo isso que aconteceu me fez perceber como a vida pode ser curta. Eu não quero mais esperar pelo momento perfeito, porque ele pode nunca chegar. Eu queria dizer algo, mas as palavras pareciam presas na minha garganta. O que estou tentando dizer é, você quer se casar comigo, Ellen? A pergunta pairou no ar, pesada e inesperada. Era a última coisa que eu imaginava ouvir, especialmente naquele momento. Procurei em seu rosto o impulso do Miguel que eu conhecia, mas tudo que vi foi sinceridade. Janete deu um passo à frente, com as mãos entrelaçadas. Queremos que você faça parte da nossa família, Ellen. Vamos cuidar de você. E não é por pena, Álvaro acrescentou rapidamente. É porque amamos você e queremos apoiar Miguel nessa decisão. Eu estava surpresa, minha mente correndo. Aquilo era uma tábua de salvação, inesperada e talvez até um pouco imprudente, mas uma tábua de salvação. No entanto, olhei para Miguel, realmente olhei para ele, e vi não apenas meu namorado, às vezes imaturo, mas um homem oferecendo apoio no momento mais incerto da minha vida. Miguel, eu não sei. Minha voz sumiu enquanto eu tentava organizar meus pensamentos. Está tudo bem, você não precisa decidir agora. Eu só queria que você soubesse como me sinto, ele disse, esfregando círculos com o polegar nas costas da minha mão. Pensei nos meus pais e no amor e apoio inabaláveis que eles sempre me mostraram. Não era isso que eles teriam desejado para mim? Ser amada e cuidada, independentemente de tudo? Sim, eu me ouvi dizer, com as palavras mais fortes do que eu me sentia. Sim, eu vou me casar com você.
Um sorriso genuíno se espalhou pelo rosto de Miguel, o primeiro que eu vi em dias. Janete soltou um leve soluço, cobrindo a boca, e até os olhos de Álvaro brilharam com lágrimas. Mudar-me para a casa dos meus pais com Miguel deveria ter sido um novo começo, um novo capítulo. A casa parecia grande demais para uma só pessoa, e em todo lugar que eu olhava havia memórias dos meus pais. Pensei que Miguel preencheria alguns desses espaços vazios, mas estava aprendendo rapidamente que sua presença era mais um lembrete do que estava faltando do que um substituto. No início, ele era atencioso, sempre verificando como eu estava e garantindo que eu tivesse tudo ao meu alcance. Mas, à medida que os dias se transformavam em semanas, o ato de marido atencioso começou a desgastar-se. Miguel começou a passar mais tempo no computador, com os fones de ouvido colocados, me excluindo. Uma noite, enquanto manobrava minha cadeira de rodas até a cozinha, o encontrei olhando fixamente para a tela. Miguel, você já pensou em procurar um novo emprego? Perguntei, tentando manter o tom leve. O seguro não vai cobrir tudo, e as contas estão se acumulando. Ele não desviou o olhar da tela. Eu já te disse, Ellen, estou cuidando de você agora. Esse é o meu trabalho, Miguel disse, com um tom resoluto. Eu consigo me virar durante o dia, retruquei, sentindo uma pontada de frustração. Você não precisa estar aqui o tempo todo. Finalmente, ele se virou para me encarar, sua expressão uma mistura de irritação e algo que eu não conseguia decifrar. O que você quer de mim, hein? Eu estou aqui, não estou. Fiquei surpresa com o tom dele. Estar fisicamente aqui não é o mesmo que estar presente, Miguel. Eu preciso de um parceiro, não apenas um colega de quarto. Ele se levantou abruptamente, arrastando a cadeira contra o piso. Sabe de uma coisa, talvez eu precise de mais do que isso também. Talvez eu não tenha nascido para ser enfermeiro. Suas palavras me machucaram, e eu observei sair furioso, batendo a porta atrás de si. Fiquei sozinha no silêncio da cozinha, o peso de suas palavras se instalando ao meu redor como poeira. Eu não estava apenas sozinha, eu estava solitária. Naquela noite, enquanto eu deitava na cama olhando para o teto, pensei em como rapidamente nosso modesto período de lua de mel havia terminado. Os votos que trocamos pareciam ser de outra vida. O Miguel que havia prometido ficar ao meu lado, na saúde e na doença, agora parecia um estranho. À medida que as semanas se arrastavam, suas ausências se tornavam mais longas e suas desculpas mais frágeis. Ele estava sempre fora com amigos ou perdido em um mundo digital que parecia não ter espaço para mim. Eu me sentia como um obstáculo em sua vida, um fardo que ele não havia antecipado. Em um dia particularmente difícil, quando a dor estava forte e a casa parecia mais um mausoléu do que um lar, ouvi a porta da frente se abrir. Esperando que fosse Miguel, chamei. É você? Sim, sou eu, ele respondeu, sua voz distante. Só estou pegando algumas coisas e já vou sair de novo. Eu me arrastei até o corredor e o observei mexendo em uma gaveta, procurando as chaves. Vai sair com os amigos? Perguntei, tentando disfarçar a mágoa na minha voz. Ele fez uma pausa, com as chaves na mão, e suspirou. Ellen, eu preciso de um pouco de espaço, tá? Não é fácil para mim também. Eu assenti, contendo as lágrimas. Eu sei, só pensei que poderíamos passar um tempo juntos, como costumávamos fazer. Ele deu de ombros, evitando meus olhos. Talvez quando as coisas se acalmarem um pouco, tenho que ir agora. A casa parecia mais vazia cada dia que passava, um vasto espaço preenchido pelo silêncio e pelos fantasmas de tempos melhores. Não era apenas a ausência de Miguel ou o vazio deixado pelas vozes dos meus pais. Eram as pequenas coisas que começaram a desaparecer. Um vaso que minha mãe amava, uma moldura de prata com uma foto da família, uma pintura que costumava estar pendurada no corredor. Percebi isso pela primeira vez quando estava tentando me distrair com memórias. Fui até a sala de estar, com a intenção de olhar os álbuns de fotos, mas quando meus olhos percorreram o cômodo, eles caíram sobre o espaço vazio na parede onde a pintura costumava estar. Miguel, chamei, incerta de quando ele havia saído pela última vez. Não houve resposta, e o vazio da casa parecia ecoar de volta para mim. Naquela noite, quando Miguel voltou, perguntei a ele, você viu a pintura de paisagem que costumava estar no corredor? Ele mal levantou os olhos do celular. Aquela coisa velha. Estava empoeirando e achei que podíamos usar o espaço para outra coisa. Algo no tom casual dele não me pareceu certo, mas era a favorita da minha mãe, disse, com uma ponta de desconforto na voz. Ele deu de ombros, sua atenção ainda parcialmente na tela.
Podemos conseguir outra pintura, Ellen, não é grande coisa. Mas era uma grande coisa. Os itens que desapareceram a seguir eram inconfundíveis, coisas que estavam na minha família há anos. Uma tarde, peguei Janete, a mãe de Miguel, em flagrante. Ela estava agitada na sala de estar, com um grande saco preto de lixo. Janete, o que você está fazendo? Perguntei, com a voz afiada de alarme. Ela se assustou, com o rubor culpado subindo pelo pescoço. Oh, é apenas uma limpeza de primavera, querida. Este lugar está cheio de tantas coisas antigas. Mas essas são minhas coisas, protestei, meu ritmo cardíaco acelerando. Estamos apenas tornando as coisas mais agradáveis para você, ela disse docemente. Você verá mais tarde. Eu observava como um falcão toda vez que ela visitava depois disso, mas os furtos se tornaram mais furtivos, mais calculados, e a cada vez a sensação de violação se aprofundava. Quando mencionava os itens desaparecidos, era recebida com garantias de que era tudo para meu próprio bem. Uma noite, deitada na cama enquanto Miguel rolava o feed do Instagram, seu novo ritual noturno, eu disse, Miguel, seus pais têm levado coisas da casa, minhas coisas. Ele não levantou os olhos. A mamãe só está tentando ajudar, sabe? Ela tem talento para esse tipo de coisa. Ajudar, eu repeti, com descrença na voz, ao levar os pertences dos meus pais. Ele suspirou, finalmente largando o telefone e se virando para me encarar. Olha, eles acham que devemos olhar para frente, não para trás. Eles estão apenas tentando aliviar sua carga. Eu queria gritar, me revoltar contra a violação e o desrespeito, mas estava exausta, cansada de brigar, cansada de questionar minha própria sanidade. Isso não é o que eu quero, sussurrei. A luta esvaindo-se de mim. Miguel estendeu a mão e me deu um tapinha, um gesto que parecia mais condescendente do que reconfortante. Tente dormir, Ellie, as coisas vão parecer melhores pela manhã. Eu não aguentava mais. Confidenciei a Ana, minha amiga mais próxima e uma massoterapeuta que havia ajudado com minha reabilitação. As visitas dela eram uma das raras fontes de alívio que eu tinha. Ana, eu disse, enquanto ela trabalhava nos meus músculos tensos, coisas estão sumindo pela casa e eu não consigo me livrar da sensação de que Miguel e seus pais estão por trás disso. Ana fez uma pausa, suas mãos parando em meus ombros. Você conversou com Miguel sobre isso? Conversei, eu disse, mas ele simplesmente descarta, dizendo que os pais dele estão nos ajudando a desordenar. As sobrancelhas de Ana se franziram com preocupação. Isso não parece certo, Ellen. Você quer que eu faça algo? Talvez venha mais frequentemente e fique de olho. A ideia despertou algo em mim. Você poderia me ajudar a instalar uma câmera ou algo assim para gravar o que está acontecendo quando eu não estou no cômodo? Ana assentiu com determinação. Vou trazer algo amanhã. Vamos chegar ao fundo disso. Fiel à palavra, Ana voltou no dia seguinte com dispositivos de gravação discretos, que ela posicionou em locais estratégicos pela casa. Parecia algo saído de um filme. Se eu não estivesse tão desesperada pela verdade, talvez eu tivesse rido do absurdo de tudo isso. Alguns dias depois, Ana voltou com as gravações. Sentamo-nos para ouvir, à medida que as vozes de Miguel e de seus pais preenchiam o ambiente, o sangue nas minhas veias se transformou em gelo. O esquema deles se desenrolou através da conversa casual. Uma vez que a comprometemos, a casa e tudo nela será nosso, disse a voz de Miguel, clara e fria. Sim, o lugar vai vender por uma fortuna e todas aquelas antiguidades. Puro lucro, acrescentou a mãe dele, com um tom ganancioso. Precisamos apenas garantir que ele não perceba antes que tenhamos tudo em ordem, interveio o pai dele. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu ouvia a traição deles. As pessoas que haviam prometido cuidar de mim, de ser minha família, estavam conspirando contra mim. A mão de Ana agarrou a minha com firmeza, sua voz carregada de raiva. Temos que fazer algo, Ellen. Eu limpei os olhos, a tristeza rapidamente dando lugar a uma firme resolução. Vamos, eu não vou deixar que eles saiam impunes. Na manhã seguinte à escuta das gravações, tentei agir normalmente, mas cada palavra que disseram e cada sorriso que davam parecia uma mentira. Foi durante o café da manhã, quando o peso total da traição dele se instalou, que percebi que algo estava errado. Notei que o habitual barulho da cidade que entrava pela janela aberta estava ausente. Manobrei minha cadeira de rodas para investigar, apenas para descobrir que as rampas que me davam acesso ao jardim haviam sumido. Miguel, chamei, o pânico tingindo minha voz. Onde estão as rampas? Ele entrou no cômodo, fingindo ignorância.
As rampas, elas estavam um pouco desgastadas, achei que precisavam de conserto. Eu encarei, tentando processar a traição. E você não pensou em avisar? Como eu devo me locomover? O olhar dele era evasivo enquanto ele encolhia os ombros. Eu só pensei que você estaria mais segura dentro de casa por enquanto, até conseguirmos novas rampas. O cômodo parecia girar e não era devido à minha lesão. Mais segura ou presa? As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. Ele não respondeu, apenas se virou e saiu, me deixando enfurecida e impotente. Mais tarde, quando perguntei a Janete sobre isso, ela foi excessivamente doce, com falsa preocupação. Estamos apenas cuidando de você, querida. Não queremos que você tenha um acidente, disse ela, tocando meu ombro com uma ternura vaga e insincera. Eu me afastei do toque dela, sentindo o ferro da traição deles. Eu não percebi que a falta das rampas era um perigo, respondi, minha voz firme, mas minhas entranhas tremendo. Os olhos de Janete se endureceram por um momento antes que ela recuperasse a compostura. Estamos apenas tentando ajudar, Ellen, é para o seu bem. Naquela noite, enquanto deitava na cama, a escuridão parecia opressiva. Miguel estava fora novamente, provavelmente afundando sua culpa e cerveja barata e emoções passageiras. Eu alcancei meu telefone, sua tela uma pequena luz na escuridão, e disquei o número de emergência que Ana havia me dado. Ana, sussurrei quando ela atendeu. Eles removeram as rampas. Estou literalmente presa em minha própria casa. A voz dela era uma tábua de salvação em meio à turbulência. Agente firme. Helen, vou fazer algumas ligações. Vamos resolver isso. No dia seguinte, eu estava na cozinha quando ouvi a campainha. Meu coração acelerou enquanto eu me dirigia para a entrada. Era Ana, acompanhada por um homem e uma mulher em ternos impecáveis com expressões severas. Eles eram de uma organização local de direitos para pessoas com deficiência, aqui para avaliar minha situação de vida. Ao lado deles estava meu advogado, Sr. Pedroso, segurando uma pasta de couro. Ellen, estamos aqui para consertar as coisas, disse Ana, sua determinação correspondendo resolução em meu peito. O Sr. Pedroso deu um passo à frente. Precisamos estabelecer os fatos primeiro, Ellen. Vou precisar ver a casa e verificar o inventário dos pertences dos seus pais. À medida que nos movíamos pela casa, os representantes do serviço faziam anotações com uma clara desaprovação pela falta das rampas e o desdém evidente pelo meu bem-estar. Miguel entrou durante a confusão, surpresa estampada em seu rosto. O que está acontecendo? Quem são essas pessoas? Eu olhei, realmente olhei, deixando o peso total do meu olhar se fixar nele. Estou reassumindo o controle, Miguel. Este é meu advogado, e estes são defensores de pessoas com deficiência. Eles estão aqui para garantir que minha casa seja segura e que meus direitos sejam respeitados. Janete e Álvaro entraram na confusão, sua confusão se transformando em medo ao perceberem a seriedade da situação. Ellen, querida, do que se trata isso? A voz de Janete tremia. É sobre meus direitos, minha casa e a verdade, eu disse. Minha voz firme apesar da tempestade que rugia dentro de mim. O Sr. Pedroso está aqui para confirmar o inventário da minha herança. Ele abriu sua pasta, puxando documentos e fotografias. Temos registros detalhados de todos os itens legados à Sra. Ellen, e parece que vários estão faltando. O rosto de Álvaro empalideceu. Ellen, tenho certeza de que isso é apenas um mal-entendido. Não há mal-entendido, respondi. As gravações que Ana forneceu tocando em minha mente. E eu tenho mais do que apenas itens desaparecidos para discutir. Os pais de Miguel trocaram olhares, sua fachada de preocupação se desmoronando diante dos meus olhos. Miguel permaneceu ali, em silêncio, enquanto a realidade da situação se instaurava nele. Ana se aproximou de mim. Também temos evidências das conversas que vocês tiveram sobre a propriedade e o bem-estar de Ellen. Os defensores do serviço de deficiência falaram. Remover o acesso às rampas é uma violação direta dos direitos da Sra. Ellen. Tomaremos providências. Enquanto o Sr. Pedroso apresentava as evidências do roubo e dos planos para meu futuro, eu vi a armadilha em que estava do lado de fora, mas agora as mesas haviam virado. Eu não era mais a vítima no jogo deles. Eu era quem estava dando as cartas agora. Miguel finalmente encontrou sua voz. Ellen, eu posso explicar, ele suplicou. Eu sacudi a cabeça. Guarde isso. Miguel, já ouvi o suficiente.
Janete começou a chorar e Álvaro colocou um braço em torno dela, mas não havia conforto a ser encontrado em sua traição. O dia do julgamento foi o ponto alto de tudo que eu havia suportado. O tribunal era austero, o ar carregado de tensão. Miguel e seus pais estavam de um lado, parecendo nada com a família que havia prometido cuidar de mim. Eu estava do outro lado, com Ana ao meu lado, e o Sr. Pedroso pronto com sua pasta de evidências. À medida que os procedimentos começavam, o juiz olhou para nós de seu banco, seu olhar demorando em mim por um momento. Estamos aqui para examinar as evidências sobre as alegações de roubo e a exploração premeditada de Ellen Souza, disse ele. O Sr. Pedroso apresentou as gravações, as discrepâncias no inventário e os depoimentos dos defensores de pessoas com deficiência. As evidências eram condenatórias e a família de Miguel pouco podia fazer além de se contorcer sob o peso de sua traição. Janete chorava baixinho, suas lágrimas sendo a trilha sonora para o desmantelamento do esquema deles. Não pretendíamos que as coisas chegassem a esse ponto, ela sussurrou quando foi sua vez de falar. A voz do juiz foi firme ao se dirigir a eles. Vocês se aproveitaram de uma pessoa vulnerável. Não há desculpa para suas ações. Miguel se levantou, mal dava para ouvir sua voz. Desculpe, Ellen, eu nunca quis te machucar. Eu olhei, a história que compartilhamos passando diante dos meus olhos. Desculpas não são suficientes, Miguel. Você escolheu esse caminho. A sentença desceu com uma palavra final sobre a vida que eu havia conhecido. Miguel e seus pais foram considerados culpados, reparações foram ordenadas e eles não deveriam ter mais contato comigo. Com o apoio de Ana e uma equipe dedicada, comecei a fisioterapia. Cada pequeno movimento era uma vitória, cada passo um testemunho da minha resiliência. Minhas pernas, uma vez sem vida, começaram a formigar com nova força. Um dia, enquanto eu conseguia ficar de pé com a ajuda das barras paralelas, Ana me incentivou. Olha para você, você está conseguindo. O sorriso em meu rosto foi espelhado no dela. Estou, não estou, eu disse. A alegria brotava de um lugar que eu pensava estar quebrado além de qualquer reparo. Eu segui em frente, um dia de cada vez. A casa, antes um monumento minha vida passada, foi lentamente transformada de volta em lar, um santuário onde eu me curei e fiquei mais forte. No fim, transformar minha casa de volta em lar e reconquistar minha vida foi a maior vitória. Nunca subestime o poder que você tem de mudar sua própria história e criar um futuro melhor para si mesma. É pessoal mesmo quando parece que tudo está desmoronando, você tem o poder de mudar as coisas. A vida pode nos dar uns tapas na cara e nos fazer sentir como se estivéssemos sozinhos, mas não devemos deixar que a traição e o desrespeito nos derrubem. Quando Ellen estava lutando contra a deslealdade dos que achava que eram família, ela percebeu que, apesar das adversidades, tinha que lutar pelos seus direitos e pela sua dignidade. A traição pode machucar e pode fazer você se sentir preso e impotente, mas a verdade e a justiça têm uma forma de aparecer, mesmo que seja só depois de um longo caminho. Buscar ajuda, ter coragem para enfrentar os problemas e não desistir é essencial. As amizades verdadeiras e o apoio de quem realmente se importa com você serão cruciais para dar a volta por cima. Às vezes, tudo que precisamos é um pouco de apoio e determinação para transformar um momento de crise em uma nova oportunidade para crescer e encontrar a felicidade novamente.